Expressos CNN. Breaking News agora para você que acompanha o Expresso CNN. Saiu então os dados sobre o bloqueio do orçamento previsto para 2022 para tentar acertar ali o teto de gastos. Esse valor então, que num primeiro momento dissemos que poderia ser de 5 bilhões, hoje o presidente Jair Bolsonaro falou em cerca de 8 bilhões. Neste momento sai então o valor final desse bloqueio necessário para se cumprir essa regra do teto de gastos. 6,7 bilhões de reais de bloqueio adicional necessário para essa recomposição. Então, o que diz esse relatório de avaliação de receitas e despesas para 2022? Que havia ali uma necessidade, então, de bloqueio total subindo de 9,96 bilhões no segundo bimestre para 12 bilhões. No terceiro bimestre, um acréscimo de 2,77 bilhões. Então, se formos somando essas necessidades de acréscimo que são colocadas para que se possa corrigir o teto de gastos, manter essa regra que dê esse espaço no teto de gastos, como explicamos para vocês agora há pouco aqui no Expresso CNN, há necessidade, então, de um bloqueio